Estou 100%. Como é que se constrói, Marcelo, né, se possível, né, uma vantagem num confronto contra um adversário do calibre do Flamengo? Vai ser um grande jogo, né? Duas grandes equipes, grandes times, e tenho certeza que vai ser um grande jogo. Acho que encarar esse jogo com tranquilidade, fazer aquilo que a gente tem feito, né, durante a temporada. O jogo do São Paulo nos serviu de parâmetro, né, porque apesar de a gente sair atrás do placar, a gente manteve a organização, a postura da equipe foi muito boa nesse sentido, né, e a gente conseguiu naturalmente, né, criar a situação dos 2 gols e construir a vitória, né. Não houve nenhum momento de desespero, e a gente sabe que a equipe do Flamengo é uma boa equipe, uma grande equipe, grandes jogadores, né, e vai ser um duelo aberto aí, e se Deus quiser a gente vai fazer um grande jogo. Marcelo, queria que tu falasse um pouquinho da importância de ter todos os jogadores à disposição. O planejamento do Grêmio parece bem claro, preservando alguns atletas no Campeonato Brasileiro, e agora está todo mundo de volta. Léo Moura, Bruno Cortez, o próprio Everton, que ficou de fora de algumas atividades. Qual a importância disso para construir um resultado positivo aqui na Arena? Importantíssimo, né? Mais opções para o professor Renato, né? Quanto mais gente a gente tiver à disposição, né? Facilita a vida do treinador. E a gente sabe que jogo desse porte é decidido nos detalhes, então às vezes uma mudança, né, uma situação ali, uma mudança tática, alguma situação de troca de jogador, às vezes faz muita diferença. E então é bom ter todo mundo. Né, parabéns ao departamento médico, né, como o Ayrton falou, cuidou bem aí dos atletas durante esse período para deixar todo mundo apto, né, para esse jogo da Copa do Brasil. Everton, há pouco Marcelo Groy falou de uma pequena mudança tática que pode fazer a diferença. Do meio para frente, a gente está acostumado já com o time do Grêmio bem definido. Ramiro, Luan, Everton e André ou Jael. Qual a diferença de ter André ou Jael ali do teu lado? Foi o que eu falei em algumas entrevistas passadas, né? Acho que a diferença é mais a questão do entrosamento. O André, a gente sabe da qualidade dele, o Jael também, e a gente vem sabendo explorar características dos dois, seja ali quem joga, mas como eu falei, quem o professor optar por jogar só vai acrescentar. O Marcelo, em termos de postura do adversário, quando o Grêmio jogou com titulares contra o Atlético Mineiro, por exemplo, está na ponta de cima do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrentou um time se defendendo, primeiramente pensando em se defender. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, amanhã é Copa do Brasil, é outra competição. O Flamengo é um time que investiu muito, tem um elenco grande. Você espera também uma postura parecida, um Flamengo se defendendo primeiramente amanhã na Arena? Bom, eu acho que pela característica dos jogadores do Flamengo, acho muito difícil, né, ter uma postura totalmente defensiva. É um time que joga muito para frente, que tem jogadores do meio para frente rápidos, decisivos, né? Acho, na minha opinião, acho muito difícil, né, ter o Flamengo ter essa postura, né? Claro, quem pode responder melhor é o outro lado. A gente só supõe, né? Mas a gente está trabalhando, a gente analisou muito hoje a equipe do Flamengo antes do treinamento ali com toda a comissão técnica. E como eu disse, são jogadores que a gente sabe que não pode dar espaço, né, do meio para frente. São jogadores muito técnicos, rápidos, inteligentes, então a gente está bem consciente de tudo isso. E como eu disse, acredito que vai ser um jogo aberto, as duas equipes, né, tentando, né, criar, tentando gol, né, e a gente dentro de casa, né, temos que fazer o que a gente tem feito, tentar manter a posse de bola e agredir o adversário. Everton, dentro dessa análise que o Marcelo disse que foi feita há pouco com relação ao time do Flamengo, entre vocês, jogadores, com o Renato, claro, tem essa possibilidade de um adversário fechado, um Flamengo retrancado, e aí entra você para poder furar bloqueios e defesas adversárias. Essa estratégia já foi adotada na conversa ou não? Acho que sempre tem a possibilidade, né? Mas como o Marcelo falou, quem pode responder melhor é o outro lado. Mas o professor vem armando nosso sistema tático para furar bloqueios, né? Estamos encontrando equipes assim que vêm jogar dentro da arena contra a gente. O próprio São Paulo, depois do gol ali, acho que o gol deles ajudou bastante eles se recuarem ali, né? Mas a gente vai manter o nosso jogo, nosso estilo de jogo. Independente dele vir ou não, a gente vai jogar para vencer. Marcelo, tem alguém no Brasil hoje jogando mais do que esse cara que está do teu lado aí? O homem está bem, né?
O Everton cresceu muito, né? Tá num momento espetacular, é merecedor disso, né? Não é porque é todo lado dele, mas as apresentações dele dentro do campo comprovam isso, né? E tá num momento único, tem nos ajudado de uma maneira grandiosa, assim. A gente espera que ele possa estar numa quarta-feira iluminada novamente e fazer a diferença para o nosso time. O Brasil tá com bons jogadores, né? Tem jogadores aí jovens despontando muito bem. Sem dúvida o Everton tá entre os principais jogadores do Brasil, se não o principal pelo momento dele, pela confiança que ele tá também. Tá num momento de muita confiança e isso a gente sabe que para o jogador faz toda a diferença. Você consegue assimilar isso, Everton, que além de estar entre os principais jogadores do futebol brasileiro, hoje você é essencial para o time do Grêmio neste momento? Você consegue assimilar essa responsabilidade que é de ser um dos principais jogadores do time hoje, se não o principal? Eu acho que chega um momento na sua carreira que você tem que, como você falou, né, saber assimilar as coisas. E eu acho que eu tiro de exemplo que o Roger me falou nos anos anteriores de assumir esse protagonismo. E eu acho que chegou um momento que eu tive que perceber a minha importância dentro do clube, né? Que eu tinha que assumir isso realmente. Eu acho que deu no que deu. Tá aproveitando a carona da sua importância para o clube, você já é artilheiro do Grêmio na temporada com 11 gols. Tem alguma meta de gols para essa temporada, Everton? Eu tinha falado bem no começo do ano lá que minha meta é sempre ser melhor do que a do ano anterior. Ano passado eu fiz 12, se eu não me engano. E esse ano eu tô a 1 da minha temporada passada, né? Espero passar, não tenho uma meta, mas espero aí passar dos 15, se Deus quiser. Marcelo, uma das novidades da Copa do Brasil é não ter o gol qualificado. Isso muda um pouco em relação para quem vai jogar primeiro em casa? Muda a postura até do adversário? O jogo é mais aberto, mais franco? Eu particularmente gosto, né, desse novo sistema. Eu achava que o gol qualificado, às vezes, ele tranca muito o jogo, né? A gente é beneficiado, a gente é prejudicado, né, por esse sistema, já aconteceu inúmeras vezes. Mas eu lembro que jogava primeiro em casa, ficava aquele não pode sofrer gol, não pode sofrer gol. Agora vai ser um jogo aberto, né? E o 4-3 é o mesmo resultado do que 1-0, né? Então, acho que isso faz com que as duas equipes, né, tentam propor o jogo, tentam o gol. Acho que talvez vai ficar um jogo mais aberto, vai ficar mais bonito pro espetáculo, né? E acho que amarrava um pouquinho essa situação do gol fora, né? Ficava time que joga em casa, principalmente a primeira partida, até mesmo a segunda, ficava com um pouquinho de receio de sofrer o gol e ter aquela situação do gol dobrado, enfim. Então eu particularmente gosto desse sistema. Grêmio e Flamengo por si só já é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Só que tem um elemento especial que é o Renato, né, que acabou fazendo histórias nos dois clubes. Ele chegou a conversar alguma coisa com você sobre esse confronto, a grandeza que é o Grêmio hoje pentacampeão da Copa do Brasil, o Flamengo é um tricampeão, toda a história, enfim, e a história dele também nesses dois clubes? Ele, ali depois do vídeo hoje, antes do treino, ele, né, deu uma palhinha a respeito do jogo e da importância do jogo, obviamente, né, que por si só já é grande, né, Grêmio e Flamengo. E ele comentou, né, que desde o tempo que ele jogava aqui no Grêmio já tinha esse confronto com o Flamengo, né? A gente não era nascido, mas pela história que a gente vê aí. Então ele falou que dessa importância que é o jogo Grêmio e Flamengo, né, do tempo dele, e que sempre é muito bom enfrentar um grande clube, né? É sempre bom enfrentar o Flamengo, uma grande equipe, assim como o Grêmio, né, que tem uma grande torcida. Então, é um jogo aí que vai passar para todo o Brasil, todo mundo vai estar assistindo esse jogo. E é isso aí, vamos, né, encarar o Flamengo aí com todo respeito e procurar fazer um grande jogo. E Everton, se falou ao longo desse ano, tem se falado ao longo desse ano, que os momentos de maior dificuldade do Grêmio é quando enfrenta justamente com times retrancados, defesas muito fechadas. E o Flamengo tem, por característica, também propor o jogo. É melhor para ti, que é atacante, ter uma equipe que sai um pouco mais, dá um pouco mais de espaço, ou quando a equipe está muito fechada, de certa forma, tu está mais próximo do gol, apesar de ter uma defesa forte do outro lado? É o que a gente sempre comenta, né? Que é sempre mais difícil você defender do que você criar, né? Mas a gente vinha encontrando algumas dificuldades com as equipes que vinham jogando dessa forma. Mas eu creio que, como você falou, né? Acho que o Flamengo tem jogadores que a característica deles são também de ficar com a bola. Eu acho que vai ser um jogo de poucas oportunidades, mas creio eu que
por ser duas equipes assim, de uma característica parecida, vai ser um jogo bem aberto e de bastante espaço. Everton, o Flamengo já está em Porto Alegre, treinou hoje lá em Viamão, e o técnico do Flamengo concedeu entrevista e foi questionado se o Grêmio, se o Flamengo era favorito para o jogo, pelo fato de estar em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro e tudo mais. E eles que, pelo fato do Grêmio jogar em casa, o Grêmio é o favorito. Eu te repasso a pergunta, o Grêmio é o favorito para esse jogo? Eu acho que não, cara. Acho que com a grandeza de um jogo desse, acho que o fator casa a gente pode fazer prevalecer que possa valer a pena, mas é difícil falar que tem um favorito quando duas equipes desse porte se enfrentam. Marcelo, falar sobre o retorno dos dois laterais, né, do Léo e do Bruno Cortes, principalmente do Léo. Isso pode pesar, o fato do Léo ter jogado tanto tempo no Flamengo, conhecer, não os jogadores adversários, mas o outro lado, né, a torcida, a pressão por resultado, a pressão de jogar num grande clube, talvez de maior torcida do Brasil. O fator Léo Moura pode pesar, pode ajudar para vocês? Como eu disse na pergunta anterior, quanto mais opções a gente tiver, né, para o professor Renato quebrar a cabeça dele ali, é melhor. Mais opção para começar o jogo, mais opção para fazer a troca que ele vai ter. E é importante esses jogadores estar voltando para estar à disposição, né? Então, o Léo Moura tem uma história bonita no Flamengo, né? Certamente gosta muito de enfrentar essa equipe, né? Enfim, como eu disse, é importante ter todo mundo à disposição, independente de quem vai jogar, né? Para que a gente possa tá todo mundo aí muito focado para fazer um grande jogo.